Olá, meus amigos, meus seguidores do canal Crescendo na Graça. Mais um encontro aqui com vocês para estarmos dividindo com vocês uma palavra a respeito de prioridades. O título dessa mensagem, dessa fala de hoje é o essencial. É o assunto da hora, né? É o assunto da hora. Aí nós estamos vendo aí no nosso dia a dia e no caos que tem gerado essa pandemia aí global. Nós vemos aí muitas medidas sendo tomadas e muitas medidas até desesperadoras, né? E muitas coisas que são consideradas como supérfluas e outras como essenciais. E eu quero estar falando com vocês um pouquinho a respeito do que é essencial, tanto para a nossa vida cotidiana aqui, como também para a vida eterna, porque o assunto desse canal sempre é o Evangelho, né? É a mensagem do Evangelho para as nossas vidas, é a meditação naquilo que é eterno, naquilo que nos traga um conhecimento para a nossa vida com Deus. Eu quero já estar passando já para o texto, para a leitura do texto que eu escolhi para meditarmos hoje, que é bastante pertinente, é uma pergunta que Jesus fez e que cabe a cada um de nós responder. Eu quero estar lendo aqui eu quero estar focando no versículo 36, mas eu quero ler um pouquinho para trás o contexto da mensagem, para que a gente tenha uma ideia do que o Senhor Jesus estava falando quando ele fez essa pergunta. Diz assim a partir do 34 até o 36 do capítulo 8 de Marcos, Evangelho de Marcos. Diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a alma? Algumas traduções mais atualizadas dizem: pois que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se perdesse a sua alma? É uma pergunta que talvez você nunca parou para responder. Eu quero começar aqui dizendo, já que o título da nossa mensagem é o essencial, que nós temos muitas prioridades, muitas coisas das quais nós dependemos como coisas essenciais. E nós estamos vivendo, como eu disse, um caos, né? Um caos social no que corresponde a esse assunto de essencial, não essencial, né? Considerando o que é essencial para um, não é essencial para outro. E eu tenho visto uma frase muito pertinente também aí nas redes sociais, que diz que tudo aquilo que traz o pão para a mesa do pai de família, isso é essencial. Então eu gostaria de estar convidando você a meditar comigo a respeito dessas coisas. Nós temos um texto no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus ele se referiu às coisas cotidianas, dizendo a respeito, né, daquilo que o homem necessita para viver, as coisas que fazem parte do seu dia a dia. Então ele estava falando a respeito de vestimentas, a respeito de alimento, em como nós muitas vezes nos inquietamos, né? Nós muitas vezes estressamos, muitas vezes o homem chega a entrar em depressão de tanta preocupação
pela sua sobrevivência, com as coisas que ele precisa, os alvos que ele precisa alcançar, as coisas que ele precisa adquirir, as coisas que ele precisa colocar para a sua família, para os seus entes queridos. E Jesus, ele termina esse texto aqui do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, dos lírios, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? No final do texto ele diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus disse que o que importa, a prioridade, o essencial para nós é estarmos buscando o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus nos remete para a vida eterna. O reino de Deus nos leva, nos traz a esperança de que após nós findarmos esta vida aqui, essa vida atribulada, ao mesmo tempo feliz, uma vida linda, mas ao mesmo tempo uma vida muitas vezes cheia de percalços, mas afinal, Deus tem uma recompensa para aqueles que voltam-se para buscar o seu reino. Ele promete então um outro lugar, um outro reino, o seu reino, o reino da glória, o reino eterno do nosso Deus. E Jesus disse então que se nós buscarmos em primeiro lugar esse reino, nós não andaremos tão ansiosos, porque nós vamos descobrir que Deus, ele sempre está provendo para o nosso cotidiano aquilo que é essencial: a vestimenta, o alimento, né, a sobrevivência. E a palavra de Deus diz que Deus é tão bom que ele não só supre aqueles que o buscam, mas ele também atende às necessidades de todos os seres humanos. A Bíblia diz que Deus é tão bom que faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Ele dá a chuva para todos, para que todos possam usufruir das coisas que Deus tem. Mas quanto à vida eterna, é só aqueles que o buscarem, só aqueles que estiverem realmente dispostos a fazer isso que nós lemos no texto aqui, onde Jesus chegou a fazer essa pergunta no capítulo 8 de Marcos. Ele disse que todo aquele que quiser segui-lo deve estar disposto a uma coisa: renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Ou seja, ele quis dizer com isso então que tem muitas coisas que muitas vezes para nós consideramos como essencial ou prioritário, mas que na verdade não são. Nós podemos viver sem, nós podemos renunciar, mesmo porque muitas destas coisas nos causam prejuízo, nos causam atraso no conhecimento do reino de Deus, nos causam atraso no crescimento espiritual. Então a questão é o seguinte: o que é essencial? O que é prioritário? O que é prioridade? Vamos estar examinando alguns textos aqui. Eu quero estar convidando vocês, então, a estarem examinando comigo os textos das Escrituras, para nós vermos que, embora, né, Jesus ele tratou do assunto do essencial cotidiano ali no capítulo 6 de Mateus, que eu li com vocês aqui, né, dizendo que nós temos necessidades, né, alimentar-nos, nos vestirmos, adquirirmos coisas, enfim. Mas nós não podemos descuidar daquilo que é mais essencial, porque para esta vida Deus está provendo, mas para outra vida, para a vida eterna, nós precisamos buscar. Nós precisamos, assim como buscamos para esta vida, o cotidiano, né? Assim como nós buscamos para esta vida, nós também não podemos descuidar
de buscar para a nossa alma o essencial para a vida eterna. Apesar que muitas pessoas elas não têm certeza disso, de que exista outra vida, ou não creem na vida eterna. Muitas pessoas incrédulas acham que a vida é só aqui. Mas eu parto do seguinte ponto: se a vida fosse só aqui, por que Jesus Cristo teria descido do céu e morrido naquela cruz, pagado o preço dos nossos pecados para nós acabarmos aqui mesmo? Como diz o ditado, nadarmos e morremos nesta praia, né? Mas é porque Cristo veio nos revelar que existe outro reino, existe uma outra dimensão de vida que nós precisamos alcançar, e isto é muito, muito essencial também. Assim como a nossa vida terrena, o cotidiano para a nossa vida terrena, o pão sobre a nossa mesa, o essencial para sobrevivermos aqui, nós temos que também dar atenção ao que seja essencial para a nossa alma sobreviver à vida eterna. Então nós temos aqui alguns pontos que eu quero convidá-lo a estar examinando comigo. Primeiro eu gostaria de ler um texto aqui que está em 2 Coríntios 4,4, que fala de uma realidade que a maior parte da humanidade está vivendo, que seja o analfabetismo espiritual, a cegueira espiritual. Diz nesse texto: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando a Bíblia fala do Deus desse século, ele está falando de um Deus que não é Deus verdadeiro, um Deus que não é eterno, um Deus que não é um Deus que ele, inclusive escrito com D minúsculo, um Deus que não criou nada. Ele é considerado Deus apenas porque ele se assenhoreia, né, e tem domínio sobre a vida de algumas pessoas. Ele tem domínio sobre aqueles que se colocam debaixo do seu domínio para fazer a sua vontade, né? Bom, todos nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe que é o Deus desse século que deixou os incrédulos cegos para não crerem no Evangelho, é o diabo, é Satanás, né? Então nós precisamos que Jesus Cristo esteja vindo para o nosso coração, esteja nascendo em nós, e nós estejamos nascendo em Cristo, para que caia essa nossa cegueira, né? E possamos enxergar as dimensões do reino de Deus, um outro horizonte, um horizonte novo que nós não conseguíamos antes enxergar. E então, quanto a isso, nós estamos vendo isso acontecer, essa cegueira espiritual. Mais do que nunca, a sociedade, hoje os homens estão vivendo essa cegueira, não estão buscando o que seja agradável a Deus, o que seja dentro dos padrões da palavra de Deus, né? Estão aí usurpando de direitos que muitas vezes não são seus, e estão também aí, né, levando outras pessoas a seguirem ideais que não são os ideais de Deus. Mas, afinal, o que é que Deus quer que nós conheçamos como essencial para nós, essencial para as nossas vidas? Eu quero rapidamente estar transcorrendo alguns textos aqui que fala de certas coisas que são essenciais. Eu não vou poder dizer tudo, né? Mas certas coisas que são prioridades para nós e que nós precisamos prestar atenção para colocarmos a nossa vida dentro desses parâmetros. Primeiro, em Miqueias 6:8, livro de Miqueias, profeta Miqueias 6:8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui estão três coisas essenciais que são prioridades para nós. Primeiro, praticar a justiça de Deus, a justiça dos homens, andarmos dentro daquilo que é correto. Isto é agradável diante de Deus.
Segundo, amar a benignidade, ou seja, amar aquilo que é, como diz na palavra de Deus o salmista, né? Eu odeio a iniquidade, eu odeio todos aqueles que se inclinam para a iniquidade, né? Então, muitas pessoas, elas gostam daquilo que é incorreto, daquilo que não é bom, daquilo que é muitas vezes prejudicial a si e aos outros. Então, amar o bem, praticar a justiça, amar o bem, diz aqui, né? E outra coisa é andar humildemente com o teu Deus, diz aqui. Termos humildade para reconhecer nossas falhas, fraquezas, nossos erros. Termos humildade para reconhecer que precisamos de Deus. Muitas pessoas, elas acham que não precisam de Deus. Elas se fazem seus próprios deuses, né? Muitas vezes, eu sou autossuficiente. Eu faço, eu aconteço, eu não preciso de Deus, não preciso disso de Bíblia, de palavra de Deus, não preciso disso de igreja e tal, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas se tornam arrogantes e acabam no abismo, né? Conforme diz lá no livro de Provérbios, deixa eu ver aqui se é 12, 14 ou 14, 12, né? Para mim não passar de novo outro texto aí que eu fique devendo para a próxima pregação, né? Deixa eu ver aqui, Provérbios 14 e 12. Por isso que é bom verificar, né? Para a gente não ficar dando chutes aí, né? E muitas vezes chuta errado. 14 e 12 de Provérbios diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa arrogante que acha que não precisa de Deus, ela está caminhando para um abismo na sua vida que vai levá-lo, com certeza, ao final muito infeliz. Todos precisamos de Deus. Deus é a vida, Deus é a essência de tudo, Deus é o essencial para nós. E outra coisa é termos a direção de Deus para vivermos, para andarmos, para trilharmos este caminho. Eu sempre cito esse versículo para a igreja, para que os irmãos, né, os amigos, os ouvintes estejam fixando na sua mente, no seu coração, guardando no seu coração. Diz assim, Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como nós precisamos disso, né? Como isso é essencial. Como é que a gente vai caminhar no escuro? Como é que alguém vai caminhar no escuro? Então nós precisamos da lâmpada que clareie o nosso caminhar. Precisamos de luz para andarmos. É o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Lâmpada para os meus pés. E que luz é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz direção. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus nos traz conhecimento de como fazermos, como andarmos, como vivermos, como agirmos em todas as demais situações, né, desta vida. Então nós precisamos dessa direção, dessa luz para o nosso caminho, dessa lâmpada que clareia os nossos pés. Imagine se você andando num lugar super escuro, cheio de pedras e tropeços, né? Você precisa de claridade. Então, assim, na vida espiritual, é a pessoa que anda sem a luz da palavra de Deus, ela anda no escuro, ela anda cega. É como diz ali no 4:4 de 2 Coríntios, está cegada, né? E outra coisa que nós precisamos é conhecer a essência do amor de Deus. O amor. Tanta gente vivendo ódio, vivendo desprezo, vivendo menosprezo, né, ao seu próximo. E a palavra de Deus diz o seguinte, Jesus disse o seguinte aqui em Mateus 22, do 37 ao 39, ele disse o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta: você se ama? Bom, a palavra de Deus diz que amar a Deus acima de todas as coisas é ter um coração totalmente voltado para Deus. Isso é essencial.
E quando nós temos um coração totalmente voltado para Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração e nós passamos a amar a Deus acima de todas as coisas e passamos também a amar o próximo. Não importa que próximo seja esse, porque muitas vezes nós priorizamos também o próximo, né? Priorizamos, esse me serve, esse não serve, esse serve para eu amar, esse serve para mim valorizar, e esse não serve, esse outro não serve. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós amamos o nosso semelhante, o nosso próximo, amamos as pessoas como nós amamos a nós. Afinal, você odeia você? Você quer o mal para você? Não, você quer o bem para você. Você quer o melhor para você. E assim também deve ser para com o nosso próximo. Nós devemos amá-lo como nós nos amamos. Desejar a eles, fazer a eles o que nós queremos para nós também. Outra coisa tem um texto aqui que Deus fala para o seu povo Israel, que é muito, muito, muito também importante nós pararmos para pensar sobre isso. Pouca gente para pensar nisso. Está em Amós 4, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, o profeta profetizando, né? Ele transmite para o povo aquilo que Deus disse, que Deus diz o seguinte: portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então Deus se apresenta aqui como o Senhor que fez tudo, que criou os montes, o vento, que declara qual é o pensamento do homem. Ele conhece o nosso pensamento, sabe quais são as nossas intenções, o que planeja o nosso coração. E Ele está então trazendo para nós o conhecimento de que Ele nos conhece e dizendo o seguinte: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mais uma pergunta que eu quero fazer: você está se preparando ou está preparado? Bom, eu não considero preparado ninguém, mas eu considero aqueles que estão se preparando, buscando a perfeição de Deus, buscando a presença de Jesus crescendo dentro de si, renunciando-se a si para que Cristo possa tomar posição dentro de nós, das nossas vidas, que Cristo possa fluir e aparecer na nossa vida. Como João Batista disse, de agora em diante que ele cresça e eu diminua. Então nós temos que parar um momento na nossa vida, meditar. Eu estou me preparando para me encontrar com Deus. E eu digo uma coisa, olha, até mesmo o incrédulo, aquele que crê, quem não crê, quem faz o bem, quem faz o mal, aquele que diz que não acredita em Deus, aquele que é arrogante, que despreza a palavra de Deus, que zomba das coisas de Deus, zomba de igreja, zomba de Bíblia, zomba de cristãos, zomba de Jesus, então zomba de tudo, como nós vemos aí, né, pessoas zombando com as coisas de Deus aí, não quero entrar em detalhes aí, mas todo mundo sabe, todo mundo vê, e é assunto aí que gira por aí, né, na atualidade também. Então, mas todas essas pessoas, todos, o incrédulo, o crédulo, o fiel, o infiel, o pecador, o que já teve seus pecados perdoados, está caminhando aí para não cometer mais pecados, todos esses vão estar frente a frente com Deus num determinado momento da sua vida. E daí? O que é que o incrédulo vai dizer para Deus? Pois é, eu achava que o Senhor não existia, né? Aí não vai colar. Porque tem aqui algo muito importante que nos revela a existência de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra que todos, a maioria das pessoas que são cristãos seguem. E como está escrito lá no livro de Oséias, que muitos outros desprezam, menosprezam. Essa palavra nos traz o conhecimento de Deus. E a partir do momento que nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós passamos a conhecer o que Deus pensa,
o que Deus pensa, quem Deus é, o que Ele espera de nós e o que Ele tem preparado, porque Deus já avisou de tudo. Deus já contou como tudo começou, aqui nessa palavra, né, na Bíblia Sagrada. Deus já conta ali como tudo começou, como tudo se desenvolveu, o ponto em que nós estamos, o ponto onde vamos chegar e o fim de tudo. E o que vai acontecer com cada alma, com cada ser humano. Como Ele vai julgar cada um. Você está preparado para se encontrar com o teu Deus? Nós nunca sabemos em que momento isso acontecerá. Então esteja sempre preparado, é um conselho, tá? Enfim, não quero me alongar mais, mas diz o seguinte aqui no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 11 e 12, inclusive foi o versículo que eu fiquei devendo na pregação passada. Eu falei sobre a pregação anterior. Na pregação passada eu falei da pregação anterior, em que eu fiquei devendo esse texto, que as pessoas cruzariam os mares, né, em busca da palavra de Deus, mas não iriam encontrar, né? Teriam sede e fome, mas não de pão e nem sede de água. E eu disse que eu ia trazer então onde que estava essa passagem. Agora estou lendo aqui com vocês Amós 8, versículos 11 e 12, e eu quero agradecer a irmã que quando eu citei na pregação passada, né, ela prontamente já ali postou o versículo. E é o que eu sempre digo, ajuda aí, posta sua opinião, posta mais versículos, posta mais textos da palavra de Deus, complementa, né? Dê a sua participação também aqui no canal. Mas voltando ao assunto aqui então, em Amós 8, 11, 12, diz o seguinte: eis que vem dias, olha só a profecia de Deus, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, ou seja, não é fome de comida não, né? Nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Isso sim, hein? É um essencial que vai fazer muita falta, muita diferença. Aqui nessa vida, nesse cotidiano que nós vivemos, a gente se vira. A gente dá os jeitinhos, dá os pulinhos. Falta uma coisa que é essencial, a gente se vira com o outro, tal, quebra o galho, aqui ali vai sobrevivendo. Mas quando nos faltar o alimento espiritual, que é o que faz a nossa alma viver, que é a palavra de Deus e a presença de Deus, então aí a situação vai ser muito crítica. Prosseguindo aqui no texto: e irão errantes de um mar até outro mar, ou seja, vão cruzar oceanos, cruzar continentes, vão de um lado para o outro do planeta, e do norte até ao oriente, né, de um ponto até o outro, uma extremidade a outra. Correrão por toda parte, percorrerão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então, eu trouxe uma mensagem aqui, 2 mensagens atrás, o título era Ele ainda está por perto, que é baseado no capítulo 55 de Isaías, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E agora esse texto aqui fala, né, ainda complementa aquilo que eu preguei na pregação retrasada, que vai ter um tempo que a gente não vai achar nem a palavra de Deus, nem a pregação, nem profetas que preguem. Então, será o fim. Será realmente desesperador. Agora nós temos esperança em Deus, temos um Deus que nos ajuda. Mas quando Deus, Ele retirar a sua presença, né? Quando Deus, Ele então não estiver mais acessível, aí a humanidade vai ver realmente como Deus faz falta. Enfim, nós não podemos ser pessoas arrogantes, soberbas, né? Achando que nós somos os tais, né? Que não precisamos de Deus. Aqui diz em Isaías 29, 19 e 20, é uma profecia sobre a cidade chamada Ariel. Diz assim: mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano e do malvado, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Então vamos seguir o bem.
Vamos fazer o bem, vamos viver o amor de Deus, vamos estar aí aderindo ao amor de Cristo, que é melhor para nós. Quero orar com você e por você. Está passando por dificuldade? Está com problema na sua vida, na sua família, enfermidade, seja o que for? Ou até mesmo tem dificuldade para crer em Deus ou na palavra de Deus, na Bíblia? Quero orar com você. Quer orar comigo? Vamos orar. Se puder, incline sua cabeça e feche seus olhos. Pai eterno, em nome de Jesus, nesta breve oração, eu entrego esta pessoa que ouviu até aqui esta mensagem e te peço que o Senhor esteja ajudando esta pessoa a priorizar a vida eterna e entender que o essencial é ter Jesus na sua vida. Entregar-se a Jesus, se converter dos seus maus caminhos. Cura, meu Deus, de toda enfermidade, seja qual for que esteja nesta pessoa ou na família dela. Abençoa o seu lar, sua casa, sua vida, sua cidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Até a próxima mensagem. Quero dizer uma coisa: Jesus te ama. Compartilhe esta mensagem. Mande para alguém que você acha que está precisando ouvir essas palavras. Me ajuda a crescer o canal. Compartilhe com alguém para que essa pessoa venha também a estar aí, então se tornando participante do canal, aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí, você que não é inscrito ainda, faça isso também, né? E esteja ajudando aqui nós estarmos espalhando essas coisas boas aí para aqueles que não conhecem. Deus abençoe, fique com Deus, paz seja contigo.